Se te perguntasse qual que é o melhor episódio de Stranger Things, qual seria a sua resposta? Bom, esse assunto é muito relativo. Existem as críticas pra avaliar e tudo mais, tem o Rotten Tomatoes também. Só que os fãs sempre tem aquele episódio que ele guarda no coração. E numa pesquisa feita pela própria comunidade de Stranger Things, nos mostrou que a maioria fala que é Dear Billy, o quarto episódio da quarta temporada. Pra muitos, esse é o melhor episódio da série inteira. Então hoje eu vou falar sobre Dear Billy e do porquê esse episódio ser tão especial e os fãs amarem tanto. Max, eu acordei. Galera, antes de continuar, a gente tem que recapitular o que estava acontecendo em toda a temporada. Stranger Things sempre teve uma trama separada em núcleos, e nessa quarta temporada não foi diferente. Aqui nós tínhamos 4 núcleos. Tínhamos o núcleo da Rússia, o núcleo da Califórnia, de Hawkins, que era a principal, e nesse momento já tinha se iniciado o núcleo lá do Projeto Nina, onde a 11 ia recuperar os seus poderes. Em Hawkins, nós já tínhamos a ciência do perigo que era o Vecna. 2 personagens já tinham sido vítimas do Vecna, e há um episódio atrás, a Max tinha visto o relógio de pêndulo, que era uma marca registrada ali do vilão. Um relógio de pêndulo? O episódio começa assim, já tenso, e ele nos prende do começo ao fim. O jeito que é trabalhado a tensão desse episódio aqui, em todos os aspectos, cara, é muito bom. Todo mundo ciente que agora a Max tá na maldição do Vecna, a galera começa a bolar planos pra tentar reverter isso aí e salvar a sua amiga. A Nancy e a Robin vão dar uma de jornalista, porque segundo a história, o Victor Creel foi o único que sobreviveu à maldição do Vecna. Em paralelo a isso, a gente tem o núcleo da Califórnia. O pessoal ali não gostou muito da decisão do Owens, mas eles não têm muito o que fazer, então ficam na supervisão dos homens mandados pelo Owens. Já na Rússia, Joyce e Murray chegam até Yuri para pagar os 40 mil e resgatar o Hopper. Só de olhar pra cara desse maluco já dá pra ver que ele não é de confiança. E mais pra frente a gente vê que realmente não era. Já na prisão militar, o Hopper inicia o seu plano de fuga. E aqui a gente tem uma boa cena de ação. Tem luta, tem explosão e o Hopper consegue finalmente escapar. Voltando ao núcleo principal, a Max escreve cartas para as pessoas próximas dela. Como ela mesma diz, é uma garantia para caso dê tudo errado e ela morra. E logo depois ela pede pro Steve levar ela aos trailers, aonde ela mora. Essa é uma boa cena em meio a toda a tensão que o episódio constrói. A gente tem tipo um alívio cômico, muito natural os diálogos e a interação entre a Max e o Steve. Os dois atores também são muito bons, tanto o Joey Carey quanto a Sadie Sink, e é impressionante como esse episódio trabalha bem a tensão, o horror e o terror. Porque por mais que o episódio trabalhe bem os outros núcleos, a gente tá interessado nesse aqui. A gente fica ali na cadeira esperando o que vai acontecer com a Max. Cara, essa tensão vai se alongando, vai se estendendo e no final a gente tem aquela cena fantástica. Cara, muito bom. O seu tempo está quase acabando. A Nancy e a Robin conseguem convencer o diretor lá do hospital psiquiatra a entrevistar o Victor Creel. De uma forma até que engraçada, a Robin ali dá um show de atuação. Eu tô dizendo da Robin mesmo e não a atriz que interpreta ela. Tudo isso, pra quem sabe, elas encontrem resposta com o Victor Creel pra poderem salvar a Max da maldição. Já na Califórnia, eu esqueci de falar que o Jonathan tava querendo fugir pra Hawkins. Ele tava planejando um plano de fuga, ligou pro Argyle, que é o alívio cômico aqui dessa temporada, e aparentemente ele chega pra buscar eles. Aí o agente do laboratório vai abrir a porta, vai atender e leva logo um tiro de silenciador. E aqui se inicia uma das melhores cenas de ação de toda a série, porque essa cena é muito bem gravada, cara. É plano sequência, troca de tiro ali insano. É aquela cena que não tem corte, sabe? Cara, é muito bem feito isso aqui. E eu fiquei impressionado quando eu assisti pela primeira vez. Eu atiro e vocês correm! Bom, o John Wick gordinho ali conseguiu passar geral e proteger a galera, só que infelizmente ele foi baleado. Aí sim chega o Argyle pra buscar a galera, e é claro que tem que ter cena tosca e engraçada ao mesmo tempo, porque é o Argyle, o alívio cômico da temporada. Caraca, aquele cara tá armado! Tá bom! Agora voltando pra Rússia, a gente vê o drama do Hopper. Ele aparentemente conseguiu fugir e está no lugar onde aparentemente ele vai ser resgatado. Só que a verdade é que ninguém vai ser resgatado nessa história aqui não. Porque aquele Yuri lá, a única coisa que importa pra ele é dinheiro. Então ele traiu o Hopper e o Dmitri e entregou eles pro Exército Vermelho. Olha isso, cara, que vagabundo. Olha aí, ó, este elemento cara de pau. Hopper volta a estaca zero e o Dmitri é dado como traidor. E isso aqui até que foi muito bom pra trama, porque o Dmitri até agora estava muito limitado.
Depois desse acontecimento, ele interage bastante na série e com o Hopper também. O Yuri é tão vagabundo, cara, que ele também sequestrou ali o Murray e a Joyce, e agora até eles vão ser levados lá pra prisão. Bom, a partir daqui o foco é só em Hawkins, que é o núcleo que importa. O Steve e a garotada levam a Max até o cemitério, aonde ela vai conversar com seu falecido irmão, o Billy. Enquanto isso, a Nancy e a Robin vão finalmente conhecer o Victor Creel. Antes da Max ler realmente a carta que ela escreveu pro Billy, o Lucas para ela e tenta conversar com ela. E aqui a gente vê a expressão da Max, que realmente ela quer conversar, ela quer se abrir, só que ela não consegue. O Lucas fala que ele não quer uma carta, que ele não precisa de uma carta, que eles são os amigos dela, que eles estão ali por ela. E essa cena é muito boa, cara, porque a Sadie Sink, cara, ela é uma atriz, ela é uma baita de uma atriz. Ela consegue entregar muito nessa temporada e nesse episódio. Ela consegue entregar expressão, emoção. A gente vê que o personagem sentiu mesmo a morte do Billy, que aquele trauma tá mexendo muito com ela ao ponto de afastar as pessoas que mais amam ela. E a atriz, eu rasgo elogio pra Sadie Sink, tá? Ela é muito boa, ela entrega muito. Eu acho que uma parte de mim morreu naquele dia também. E eu não contei isso pra ninguém. Eu sinto muito mesmo, Billy. Parabéns! Bom, aqui nós temos a principal cena do episódio, onde a Max começa a ler a sua carta pro Billy. E a cena é muito boa, muito bem atuada, muito bem gravada também. A Max se emociona, chora, a gente chora junto. E quando ela termina de ler a carta pro Billy, o mundo começa a mudar de cor. A gente percebe que a Max foi pega pelo Vecna e agora o bagulho vai ficar doido. Max. Max. Lá no hospital psiquiatra, nós temos a cena da Nancy e a Robin entrevistando o Victor Creel. E quando eu falei que todos os núcleos têm cena boa, o de Hawkins se destaca porque essa aqui é outra cena espetacular. Nós temos simplesmente o ator do Fred Krueger original aqui, porque o Vecna, né, é uma pura referência ao Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Então, o próprio ator aqui foi chamado para atuar e ser o Victor Creel velho. Ele fala pras gurias ali que ele não fala com repórteres, só que a Nancy deixa claro que elas não são repórteres e que elas estão ali atrás de ajuda, porque o que matou a família dele pode ter voltado. Então a gente tem um flashback da história do Victor Creel. Ele diz que logo depois da guerra ele comprou uma casa em Hawkins e foi morar com sua família ali. Seus dois filhos, Harry e Alice, e a sua esposa Virginia. Ele conta também que o filho dele era sensitivo e que conseguia pressentir coisas. A gente que já assistiu sabe que não era bem assim, né? E ele completa dizendo que tiveram um mês de paz apenas naquela casa, até algumas coisas estranhas começarem a acontecer, como animais mortos e mais pra frente luzes piscando e o rádio se ligava sozinho. O Victor fala que desconfiou que fosse um demônio, porque aquilo ali era muita maldade, uma maldade que não era animal e nem humana. Ele diz também que a família inteira começou a ver coisas, até a garotinha, a sua mulher, e pra ele claramente era um demônio. E logo depois nós temos a cena da morte da Virginia, a sua mulher. E quando a gente para pra pensar nisso, tipo, o Vecna, o Harry, ele era muito insano já desde criança, cara. Bom, depois disso, o Victor tenta escapar com as crianças, porém, a hora que ele consegue abrir a porta, ele volta pra guerra, pros anos 40, e ele revê o seu maior trauma, o seu segredo, no caso, né? Ele fala que tava meio perdido ali na ilusão, porém, ele escutou a voz de um anjo. Aí a Nancy, a Robin, perguntam, que voz era essa? Aí o filho da puta, de vez responder, ele começa... Ele começa a cantarolar ao invés de responder, cara. Depois disso, chega o diretor do hospital psiquiatra, puto da vida porque ele descobriu que foi enganado, mas também ele deixou duas estranhas ali entrarem e conversarem simplesmente com o assassino mais perigoso que tem naquele lugar. Eu acho que ele tava com medo de perder o emprego. Bom, como o Victor perdeu a língua a hora que a Robin e a Nancy perguntaram pra ele qual que era a voz do anjo, a Robin deduziu que seria a música. Porque o maluco ali do hospital tinha falado alguns momentos antes que a música alcança lugares do cérebro que palavras não alcançam. E na história que o Victor tava contando pra elas, ele falava especificamente de música. Esse fator da música é muito importante pro episódio, porque agora a gente tá na reta final e nesse momento a Max já tá ali no trânsito do Vecna, o Vecna já tá atrás da Max. A Max corre feito uma louca, corre do Vecna, até que ela chega no mundo dele,
na mente, ali o subconsciente dele, aonde ele tá ali com as vítimas que ele já fez. O Steve, desesperado, fala pro Dusty correr e ligar pra Rob, pra Nancy, pra ver se tem alguma coisa. Nesse momento, cara, tava todo mundo assim, tipo, perdido. O que a gente vai fazer? De repente chega o Dusty com um monte de fitas ali, tipo, ninguém entendeu nada, tá ligado? O Lucas, porra, que porra é essa, cara? O Steve também, e, tipo assim, dele começa a explicar a música favorita dela, a música, é muita coisa pra explicar. Aí o Lucas, que conhece a Max, coloca pra tocar ali a sua música favorita. Enquanto isso, a Max tá lá em maus bocados, cara, com o Vecna. O Vecna pegou ela, só que eu acho muito foda que a Max, ela não tem medo, sabe? Ela tá com medo, só que ela não demonstra. Ela encara o Vecna, fala que ele não tá ali de verdade e tudo mais. Só que esse Vecna, nessa skin, cara, era foda. Ele começa a fazer o transe dele ali e a Max flutua, cara. A Max flutua pra cima, a gente fica desesperado. Meu Deus, o que vai acontecer? Só que nesse momento já começa a tocar The One Up The Hill, da Kate Bush. Abre-se o portal, até o Vecna fica de cara e tudo mais. E depois disso aqui, o amor venceu, porque simplesmente depois de vários flashbacks, lembranças com as pessoas que ela amava e tudo mais, seus amigos, o Lucas, a Max arranca um tentáculo ali do Vecna e sai correndo que nem louca. A Max corre até o portal, literalmente correndo pra sobreviver, correndo pela vida dela, e a Kate Bush tocando no fundo. Aí tem uma trilha por cima, meio épica, combinando com a música. E, cara, essa trilha sonora é maravilhosa, cara. A Max consegue dar tela preta ali, mas a gente sabe que ela vai sobreviver. Tipo, é um alívio, tá ligado? Nesse momento, a hora que dá a tela preta, a gente levanta da cadeira e, meu Deus, sabe? Tem aquela respiração da Max e tudo mais. Aí ela acorda e, cara, nesse momento a gente até se emociona, tá ligado? O Lucas fala, eu achei que eu ia te perder, não sei o que. Muito bem atuado, cara. Muito bem atuado mesmo. Essa produção aqui é incrível, desse episódio, dessa temporada inteira. Aí fecha o episódio e, mano, a gente termina o episódio assim, quase que chorando, cara. Quem é dessa época aí, 2022, quem tava acompanhando Stranger Things, tipo assim, tudo sobre Stranger Things, sabe o marco que foi esse episódio, cara. Esse episódio e essa cena colocou a Kate Bush no topo, cara. Tipo assim, uma música dos anos 80, pegou top 1 global no Spotify, ficou por 2 semanas liderando esse ranking, cara. E ficou mais de um mês ali entre o top 50, top 20 ali, cara. Cara, é um absurdo pensar isso. Tipo, o marco que a 4ª temporada foi, a 5ª temporada não chegou nem perto, mano. Tipo assim, a 4ª temporada foi multi-global mesmo. Master of Puppets, The One Up The Hill e várias outras trilhas sonoras lideraram ali nas plataformas digitais como as mais ouvidas no mundo. Então eu acho que falar que esse episódio é o melhor da série tem um certo esmero e não é exagero. Pra mim, não é o melhor episódio de Stranger Things. Pra mim, é o último episódio da 1ª temporada. Mas isso aí é mais apelativo ao emocional. Só que se a gente analisar esse episódio aqui, ele é quase que perfeito, cara. Ele é quase que perfeito. Tem tudo. Tem drama, tem tensão, tem terror, tem ação. Todos os núcleos trabalham bem. E tem esse fator, tipo, de impacto. Essa música atingiu o top 1 global. Uma música dos anos 80, cara. Sabe? Em plataformas digitais. Tipo assim, esse episódio e essa 4ª temporada, ela alavancou a carreira de muita gente que tava meio que quase que esquecida. Isso é papo reto mesmo, cara. E eu acho que o principal desse episódio aqui, o principal fator que a galera gosta de exaltar é simplesmente a atuação da Sadie Sink. Eu acho que a Sadie Sink ganhou uns 2 papéis a mais na sua carreira aí, só com esse episódio. Só com esse final, com esse episódio aqui, a galera botou o olho e falou, não, essa mulher manda muito na atuação. Porque ela manda muito bem mesmo, não tem o que discutir. A Sadie Sink é uma das melhores atrizes mirins aí da atualidade. E ela tem tudo pra alavancar a carreira dela. Agora ela vai fazer parte da Marvel e tudo mais. O que eu tenho pra falar pra vocês é que talvez pra muitos esse seja o melhor episódio pelo fator emocional e não pelo fator crítico. A galera se afeiçoou muito ao drama da Max ali. E também depois do sucesso da música da Kate Bush, a galera começou a entender o significado e tudo mais. E isso deu uma bagagem muito maior a tudo que tinha sido construído sobre ela. Eu com certeza não posso bater o martelo e dizer que esse aqui é o melhor episódio de Stranger Things e tudo mais. Porém, eu posso dizer que esse episódio aqui é fantástico e quase perfeito. E que pra muitos é o melhor episódio de Stranger Things. E eu acho aceitável, porque realmente esse episódio é um marco para Stranger Things. E é muito louco pensar que esse aqui é considerado o melhor episódio e ele não tem o Ed Manson, que foi o auge dessa temporada aqui, foi o personagem mais carismático, né, junto ali com
o Steve e também com a Max. E também nesse episódio não teve a 11. A 11 ficou fora o episódio todo. Ou seja, a Max conseguiu um feito histórico nesse episódio aqui. Mas já deixa no comentário aí, rapaziada. Você concorda? Esse é o melhor episódio de Stranger Things? Ou melhor, qual é o seu episódio favorito de Stranger Things? Rapaziada, se você gostou do conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo que eu fiz sobre as referências da 5ª temporada de Stranger Things. Mas pra isso você precisa se inscrever, rapaziada. Se você não se inscreveu, o YouTube não vai entregar os meus vídeos pra você. E é isso, ó, semana que vem eu volto com mais conteúdo de qualidade, tá? E a gente não vai se basear só em Stranger Things, tá? Esse começo tá sendo meio Stranger Things, só que isso aqui é um canal nerd, tá, rapaziada? Isso aqui vai abordar vários temas nerds, como série, filmes, talvez até animes. Eu tô pensando em trazer animes. Mas é isso, rapaziada, obrigado de coração. Uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.